Gente, retornando aqui no Muito Mais, eu corri pegar meu telefone porque eu recebi ontem 2 questionamentos. Isso aqui já foi, meu Deus, é papel. 2 questionamentos sobre o assunto que nós vamos conversar agora, sobre aposentadoria para pessoas com deficiência. Ou que, né, ao longo da sua vida aconteceu alguma coisa, enfim. E eu recebo hoje, a primeira vez que eu te entrevisto, doutora Ângela. Não, já né, tive uma entrevista na época, antes da pandemia. Antes da pandemia. Isso. Ah, é verdade. Doutora Ângela Volpato, advogada de direito previdenciário. E o tema que nós vamos conversar com ela hoje é sobre o direito da pessoa com deficiência direcionado à questão da aposentadoria. Né? Primeiro, né, quero te agradecer você estar aqui conosco e perguntar o que é deficiência para fins de aposentadoria de PCD. Inicialmente, bom dia, Ju, a todos os nossos telespectadores. Muito obrigada pelo convite, a você, ao Biel. Fico muito feliz em retornar aqui para o programa. E esse tema, aposentadoria do deficiente, é muito interessante e como nós estávamos conversando fora do ar, é algo que às vezes as pessoas nem sabem que possui direito. Então, por exemplo, a pessoa com deficiência é aquela que tem impedimentos de longo prazo, que interação com outras barreiras podem obstruir a participação plena em sociedade. Então, por exemplo, uma pessoa que teve câncer de mama, ficou com uma sequela no braço, hoje em dia não consegue executar o serviço da mesma maneira que antes da doença. Essa pessoa, ela pode requerer a aposentadoria do deficiente. Ou então aquele que sofreu um acidente de trânsito, precisou colocar uma prótese no joelho, uma prótese no quadril, hoje em dia não consegue executar da mesma maneira a atividade que fazia anteriormente, também pode solicitar. Então é bem interessante, é um leque gigante que às vezes a pessoa não sabe que tem o direito e pode requerer. Até tem uma das perguntas que nós recebemos ontem, tem uma que está aqui, a outra que se resume ao que está aqui. Ó. Quais são os requisitos de aposentadoria por idade do deficiente? Sim, existe a aposentadoria por idade do deficiente e a aposentadoria por tempo de contribuição. Então, a aposentadoria por idade tem uma diminuição na própria idade. Então, com a reforma da Previdência, a aposentadoria da mulher passou a ser com 62 anos e do homem continuou em 65, mas aumentou para 20 anos de contribuição e da mulher se manteve em 15 anos. Já na aposentadoria da pessoa com deficiência, existe uma diminuição de 5 anos na idade. Então, a mulher, ela se aposenta com 55 anos de idade e o homem com 60 anos. Então, já até aí é um grande avanço. Por quê? Porque ela consegue se aposentar antes que as outras pessoas. Já consegue. E ela pode... Isso. Vamos supor assim, isso eu vou te perguntar, que é uma das mensagens que eu recebi, eu lembrei agora. Ela até fala bem assim, ó, Ju, eu tive um problema onde ela teve um câncer de mama e ela tem a dificuldade para voltar ao mercado de trabalho. Ao mercado de trabalho, não consegue movimentar tanto o braço. E ainda ela perguntou, com a mudança agora da Previdência, a partir de quanto tempo eu já posso requerer? Porque foi recente. Isso, o que acontece? Esse Estatuto da Pessoa com Deficiência já existe há muito tempo, mas realmente não é algo que é divulgado. Então, ali na aposentadoria por idade, além da questão da idade, 60 anos para o homem e 55 anos para a mulher, é necessário comprovar pelo menos 15 anos de deficiência para a aposentadoria por idade. Então, por exemplo, eu tive um acidente há 20 anos atrás e eu continuei trabalhando, coloquei uma prótese no meu joelho, continuei trabalhando normalmente, mas com limitações. E hoje eu sou um homem, já tenho 60 anos de idade. Posso requerer a aposentadoria do deficiente por idade? Posso. Aí quem vai avaliar se tem ou não o direito é o próprio INSS. Mas para essa nossa ouvinte existe uma outra possibilidade, que é a aposentadoria por tempo de contribuição. Por quê? Porque na aposentadoria por tempo de contribuição, o perito e assistente social, eles irão verificar se a deficiência ela é leve, moderada ou grave. Então, dependendo do grau de deficiência, tem uma diminuição do tempo. Então, por exemplo, se a deficiência for grave, vai diminuir 10 anos, ou seja, ali conforme nós conseguimos ver na tabela, o homem se aposenta com 25 anos e a mulher com 20 anos. Já na deficiência leve, o homem com 33 anos e a mulher com 28. Mas, por exemplo, eu tenho uma deficiência há 3 anos só, então eu não posso solicitar
Pode, por quê? Porque aí vai ser feita uma conversão, vai ser feito um cálculo, então, do período que eu sou deficiente e do período que realmente eu não tinha esse problema de saúde que gerou uma deficiência. Então, tudo isso o INSS vai calcular e verificar se realmente ela tem ou não esse direito. Agora eu entendi o porquê que ela mandou, porque ali ela fala, eu não consegui achar agora ali, ela mandou no direct, mas ela fala assim, ó, que ela tá no período para conseguir ela tá no período para conseguir a aposentadoria dela. Ela deve ter o quê? 60 e poucos anos, porque antes era 65. Sim. Aliás, antes era 60 para a mulher, agora é 55. Agora é 62. Ela deve 62 a mulher. Ela deve estar nessa fase. Aí, como ela teve a cirurgia onde ela retirou as 2 mamas e ela tá com essa dificuldade e ficou realmente uma situação grave, se ela pode fazer esse requerimento agora. Aí, no caso, o INSS que tem que... Sim, é porque assim, no caso da aposentadoria por tipo idade... assim, antecipar, ela já deve estar com 61, não, já quero... Isso. Porque, por exemplo, ela teve esse câncer há 5 anos, então ela teria 5 anos de deficiência. Para aposentadoria por idade do deficiente, ela não teria como requerer, por quê? Porque ela não tem os 15 anos de deficiência, mas ela pode requerer a aposentadoria por tempo de contribuição. Entendi. Só que aí, nesse caso, ela vai precisar cumprir aquele período ali que eu coloquei no slide. Então, ou seja, dependendo do caso, ela pode se encaixar na aposentadoria por idade do deficiente e, dependendo do caso, na aposentadoria por tempo de contribuição. Porque como que vai ser feita essa análise no INSS? A pessoa entrou com um requerimento. Serão marcadas 2 perícias, a perícia social, com assistente social, e a perícia médica. Então, nessas 2 perícias, terão várias questões a serem respondidas. E em cada questão vai gerar uma pontuação. Então, a pontuação vai de 25 a 100 pontos. Quanto mais independente a pessoa for, maior vai ser a pontuação. Então, por exemplo, eu consigo fazer essa atividade sem ajuda de ninguém. Consigo fazer de forma totalmente independente. Seriam 100 pontos. É outro slide. Se a pessoa ela não conseguir fazer de forma independente, seria 25 pontos. Então, por exemplo, um cadeirante. Ele não consegue tomar banho sozinho. Ele foi lá para a entrevista, lá para a perícia no INSS, o perito perguntou: você consegue fazer essa atividade de forma sozinho? Não. Eu preciso de ajuda porque eu não consigo. Vai ganhar 25 pontos. Agora eu consigo fazer de forma totalmente independente, não preciso de ajuda de ninguém. Ganhei 100 pontos. E aí, ao final, vai gerar aquela pontuação ali que foi colocada no slide para verificar se realmente a pessoa ela é considerada deficiente grave, moderada ou leve, ou ainda se essa pontuação é insuficiente. Porque pessoas que estão seguradas, que estão ouvindo o programa nesse momento, estão se perguntando: mas será que eu vou ser considerado deficiente ou não? Não tenho como lhe responder. Por quê? Porque tudo vai depender da resposta nessas perguntas e da pontuação que vai gerar. Que se essa pontuação ali, conforme nós verificamos no slide, for maior ou igual a 7.585, essa pessoa ela não é considerada deficiente. Por isso que muitas vezes ela vai lá na perícia e não consegue ganhar o benefício. Por quê? Porque essa pontuação ficou maior ou menor, dependendo do caso. E qual que é a renda mensal da aposentadoria de PCD? Na aposentadoria do PCD não é necessário ser de baixa renda, porque essa é uma aposentadoria que necessita de contribuições. A aposentadoria que muitas pessoas falam que é do PCD não é uma aposentadoria, é o LOAS. O LOAS é um benefício assistencial. Isso, então é bem importante essa pergunta, Ju, para nós diferenciarmos o que é aposentadoria e o que é benefício assistencial. Então, o benefício assistencial ao deficiente, é aquele chamado LOAS, ele necessita comprovar a deficiência e comprovar uma baixa renda, que atualmente é inferior a 1/4 do salário mínimo. Então, uma pessoa, por exemplo, tem um filho que ele tem autismo. O autismo muitas vezes pode gerar a concessão do LOAS deficiente. Tem autismo, mas a família tem uma renda alta, ganha 5 salários mínimos o pai e 5 salários a mãe. Infelizmente, por mais que ele comprove a deficiência, ele não vai ter direito ao LOAS. Por quê? Porque é um benefício para uma pessoa de baixa renda, que tem que ter uma renda inferior a 1/4 do salário mínimo. Mas esse mesmo segurado, ele pode requerer a aposentadoria do PCD.
Então é interessante até para aqueles pais que estão ouvindo nesse momento e que tem uma pessoa deficiente em casa, porque eles podem começar a contribuir para esse segurado e mais para frente ele se aposentar das formas que eu mencionei. Doutora Ângela, e sobre a revisão de aposentadoria do PCD, é possível? É possível, porque, por exemplo, alguém que está ouvindo o programa nesse momento já se aposentou por idade e por tempo de contribuição, mas nem sabia que existia essa aposentadoria do PCD. Eu posso requerer essa revisão? Posso, desde que a aposentadoria seja posterior a 10 de novembro de 2013. Tenha menos de 10 anos de sua concessão. Nesse caso, se comprovar que realmente tem esses impedimentos de longo prazo, ela pode sim vir a revisar e com certeza aumentar esse benefício. Essas dúvidas, né, elas são constantes. Eu recebi agora aqui um WhatsApp de uma pessoa que eu conheço que está assistindo e, enfim, ela trouxe aqui um relato falando, mas o que acontece? Essas informações muitas vezes não chegam para as pessoas que precisam saber. Tem muita gente que não sabe. E é importante, primeiro, você compreender que existe a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, e que ali você está amparado por todas as situações, todos os quesitos. Mas muitas vezes as pessoas não têm acesso, não sabem. Vão lá para o famoso Google, recorre a essas situações das pesquisas, mas é importante, a partir do momento que você tem uma dúvida relacionada a questões jurídicas, principalmente quando se fala na questão da aposentadoria, onde fala sobre os seus direitos, em todas as situações, independente PCD ou não, é importante você estar amparado de informações corretas para te dar o direcionamento. Por que eu estou falando isso? Eu recebi a mensagem agora de uma pessoa que ela não é PCD, mas ela conhece uma pessoa que é e que está se batendo atrás de informações e que muitas vezes não sabe. Então, assim, como é importante entrevistas como essa, materiais como esse, nós compartilharmos com outras pessoas. Porque muitas das informações que a doutora Ângela Volpato trouxe nessa manhã, eu tenho certeza que vai ajudar muita gente a buscar os seus direitos, que muitas vezes não são atendidos. As pessoas, elas precisam dessa informação e tem muita gente que não sabe. Sim, com certeza, Ju. Essa questão da deficiência é bem comum, porque várias pessoas me procuram e dizem assim, mas meu filho é deficiente, como eu não tenho direito a esse benefício de LOAS? Eu pago meus impostos e tal. O autismo não é visto como... Mas ele é considerado, já é lei, E por mais que não é uma deficiência, mas o autismo, ele é considerado. Isso. Se você for olhar juridicamente, falando... Na verdade, o que acontece, Ju? Porque a deficiência lá no INSS, ela é comprovada por intermédio das perícias. E nas perícias existem essas pontuações. Então, muitas vezes o autismo, o grau de independência de um autista e de outro muda muito. Exato. Então, tem autista que não fala, tem autista que fala, que conversa, que vai na escola. Então, por isso que muitas vezes a pessoa solicita lá no INSS o benefício e tem ele indeferido. Inclusive, vai para a justiça e mesmo na justiça não consegue ganhar. Por quê? Porque além da questão da deficiência, também tem essa questão da renda. E é importante a aposentadoria do deficiente, que como eu mencionei, ele necessita de contribuições. Então, se a pessoa nunca contribuiu para o INSS, ela não vai se aposentar. Ela pode receber um benefício assistencial, que é o LOAS, mas a aposentadoria não. Então, por isso que é necessário procurar ajuda, procurar informações verídicas e realmente de quem sabe e estuda. Porque às vezes, como a Ju comentou, vai lá no Google, coloca lá aposentadoria do deficiente. Mas eu não tenho a idade ainda, então eu não vou poder requerer. Mas às vezes pode se encaixar em algum outro requisito. E até mesmo aquelas pessoas que solicitaram o benefício por incapacidade e tiveram o indeferimento, podem solicitar. Por quê? Porque a deficiência é diferente da incapacidade. Então pode ser que eu não tenha direito a um benefício de auxílio-doença, de aposentadoria, mas eu posso ter direito à aposentadoria do PCD. Aposentadoria do PCD. Gente, essa entrevista, ela fica gravada lá no YouTube também. Então, todas as informações que nós falamos aqui, vocês podem acompanhar lá. Caso tenham alguma dúvida a mais, caso queiram mais informação, vocês podem entrar em contato no 3360-1101, que nós iremos encaminhar para a doutora Ângela e ela volta aqui.
Isso, Volta. com certeza. Vamos combinar para eu voltar, porque ela tem tanto assunto aí que eu acho que é bem importante. O pessoal manda as dúvidas, depois eu volto para responder. Isso, a gente vai pegando todas as perguntas e depois daí Biel tenta em contato de novo com ela para ela poder retornar. Obrigada, viu, doutora Ângela? Muito obrigada, Ju, a todos os nossos telespectadores. Eu fico à disposição e vão em busca dos seus direitos. Com certeza, muitas pessoas que estão ouvindo esse momento, se não puderem entrar em contato, falem aí para o vizinho, para o amigo, alguém que tem um problema e que realmente tem uma deficiência e às vezes nem sabe que pode ir atrás desse direito. Um exemplo bem prático, Ju, é pessoas que nasceram com um problema, então são cegos ou têm problema de audição, então podem correr atrás desses direitos que com certeza terão muito êxito. Muito obrigada. Eu que agradeço, doutora Ângela, e obrigada também pela participação de todos vocês. Gratidão por vocês estarem nos acompanhando. Tem um dia inteiro pela frente, tem muita informação daqui a pouquinho no jornal, ali no TVC News. E amanhã, quarta-feira, estaremos aqui com muito mais com Ju Pavan. Beijo, fiquem com Deus. Até mais.